Bom, eu como historiador não faço política, portanto não misturo a política com a história. A história é uma visão de distância sobre as coisas e depois também não faço história sobre o presente. Repara, em Portugal não há uma transição, em Portugal há uma revolução. Quer dizer, há uma revolução, há uma ruptura revolucionária que dá origem a um outro regime. Sou licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Só depois é que, já depois do 25 de Abril, vim para a História e fiz a minha carreira académica em História. A minha atividade como jurista foi curta, porque eu estava envolvido politicamente na resistência à ditadura. Fui preso a primeira vez em 1965, como estudante de Direito. Fazia parte nessa altura do Partido Comunista Português, da organização estudantil do Partido Comunista Português. Fui preso, fui torturado, fui julgado, condenado a 1 ano e 3 meses de prisão. Saí, cumpri pena, saí. Entretanto, afastei-me do Partido Comunista, ajudei a fundar uma organização estudantil chamada Esquerda Democrática Estudantil e depois aproximei-me a partir da luta contra a guerra colonial e contra o colonialismo. Ajudei também a fundar uma organização maoísta que teve nessa altura uma grande implantação e uma presença forte aqui no interior, em Portugal, que se chamava o MRPP, Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado. Nessa organização fui preso novamente, fui preso uma segunda vez, e também sujeito à tortura do sono e a outro tipo de violências. Cumpri pena, passei por todas as cadeias políticas do regime, o Aljube, que hoje é um museu, Caxias, o Forte de Caxias, o Forte de Peniche, que também vai ser um museu. Eu, aliás, fiz parte da comissão instaladora do Museu do Aljube e faço parte da comissão instaladora do Museu do Forte de Peniche, que está agora em formação. E também fui julgado e fui condenado. Fui julgado pelos tribunais, pelo Tribunal Plenário, que era uma espécie de tribunal político especial do regime, e fui também condenado. E a terceira vez que me foram prender, eu consegui fugir, consegui escapar à polícia, entrei na clandestinidade. Quando veio o 25 de Abril, eu estava clandestino. Nos anos da Revolução e dos anos que seguiram à Revolução, eu fui um militante político a tempo inteiro, e quando saí disso, no final dos anos 70, resolvi então dedicar-me à História, candidatei-me a um mestrado, fui admitido na faculdade, aqui, nesta casa, e aí fiz a minha carreira académica até hoje, dedicando-me sobretudo à história do século XX, em geral, a área que eu estudo, História de Portugal, História da Europa, mas em particular à história do Estado Novo, que é o meu campo de especialização, se quiser chamar. Depois do 25 de Abril militei no MRPP, depois saí, tive para aí uns 30 anos sem me envolver politicamente, e depois participei na fundação do Bloco de Esquerda, do qual fui candidato à presidência pelo Bloco, e depois fui deputado durante 8 anos. Bom, eu como historiador não faço política, portanto não misturo a política com a história. A história é uma visão de distância sobre as coisas e depois também não faço história sobre o presente. Portanto, até agora a história que eu tenho feito acaba no 25 de Abril, inclusive, não é? A história do presente onde eu estou envolvido, sobre ela alguém há de fazer a história, mas provavelmente não hei de ser eu. E, portanto, digamos, como historiador, não faço política, e a política que faço não tem a ver não tem a ver com a história, e a história que eu faço não tem a ver com a política de hoje, com a política imediata. Aliás, tenho algumas reservas contra essa noção da história imediata, não é? Mas acho que em relação à Revolução, eu acho que a distância se mede não tanto no número de anos, 20, 30, 40, a distância mede-se sobretudo pela circunstância de que os acontecimentos, quando se encerram politicamente e quando o que você pensa, escreve ou atua sobre eles não vai mudar em nada o destino das coisas,
então há distância para fazer isso, porque você pode desenvolver uma atividade de aproximação ao objeto sem que isso possa ter uma influência no destino do objeto. Encerrou-se, consumou-se. Hoje podemos falar da Guerra Civil de Espanha porque o Franco ganhou a guerra. O que você escreva sobre isso em nada altera essa situação. A Revolução Portuguesa de 74, 75 teve um desfecho que se pode discutir, mas podemos hoje falar sobre ela, porque a intervenção militante é quando você atua sobre as coisas, está a fazer uma interpretação que também é uma forma de atuação e de intervenção nas coisas. E, portanto, eu acho que esse é o conceito de distância e, nesse sentido, podemos falar à vontade da história de Portugal até à Revolução de 74, 75 e já começa a haver, aliás, uma abundante historiografia académica sobre esses assuntos. Sobre a história imediata, a história do presente, deste presente mais presente, é mais complicado e eu não me considero um historiador deste presente, acho que isso outros o serão. E, portanto, eu como historiador não faço política, ainda que como político a história seja naturalmente um grande instrumento e auxiliar. Eu resumiria a coisa assim. Eu acho que os intelectuais têm uma obrigação acrescida de intervir na coisa pública. Não é? Os intelectuais não estão fechados numa torre de marfim, como se o mundo não existisse à volta, não é? Isso é uma atitude possível, mas é uma atitude razoavelmente egoísta, não é? Acho que os intelectuais têm o dever de contribuir, como cidadãos, têm o dever de contribuir para a discussão pública e até, querendo, de intervir politicamente. Aqui em Portugal, muitos académicos intervieram politicamente. Eu intervim politicamente, então não, fiz a minha carreira académica até ao topo, nunca, quer dizer, é claro, uma pessoa paga algum preço por isso, não é? Mas fiz a minha carreira académica intervindo politicamente e separando as coisas, quer dizer, uma coisa é a intervenção académica, é a função docente, a função de investigador, e outra coisa é a intervenção política. Aliás, mesmo quando fui deputado, e fui durante 8 anos, nunca deixei de dar aulas, gratuitamente, porque achava que a minha função principal era a de historiador e a de investigador, mas o investigador e o historiador, durante um período, decidiram também intervir politicamente e, portanto, sem se desligar da universidade, a certa altura fizeram do seu trabalho principal a da intervenção política. Isso é inteiramente, acho que é salutar, é muito salutar que os universitários também intervenham na política, nos vários campos da política. Aqui na FCSH, na nossa faculdade, isso foi muito frequente, não é? Quer dizer, dos vários campos, vários professores aqui militaram e intervieram como políticos no Partido Socialista, no Partido Social Democrata também, menos, e no Bloco de Esquerda também. Não acho que isso seja... Pode haver algum preconceito em relação a isso, mas acho que isso é salutar. O intelectual tem um vínculo, deve ter um vínculo muito especial relativamente à sociedade e deve retribuir a possibilidade que a sociedade lhe deu de estudar e de fazer uma carreira docente, deve retribuir-lhe de alguma maneira interessando-se pelo seu destino, interessando-se pelo que se passa na res pública, intervindo, quer dando opinião, quer até intervindo politicamente. Essa sempre foi a minha atitude. Nunca, não percebo porque é que haveria de haver uma capitis diminutio do intelectual ou do professor universitário em relação à política. Pelo contrário, acho que isso não tem que existir. O que não tem que existir é a confusão de uma coisa com outra. Mas, fora disso, acho que os intelectuais... Aliás, essa ideia de que o professor universitário ou que o intelectual é um ser que vive super partes, quer dizer, desligado das paixões do mundo real e que paira como uma espécie de deus ex machina da realidade, é uma ideia totalmente mistificatória. Totalmente mistificatória, porque cada um transporta consigo as influências que a sociedade, que a cultura, que a sociedade, que o seu meio marcou e, portanto, quando nós projetamos sobre um objeto a nossa atenção e o nosso estudo,
projetamos-lo à luz de metodologias, de conceitos e de formas de mundividências que fazem parte da nossa cultura e, portanto, não há objetividade. Quer dizer, a objetividade é uma construção normalmente que se destina a disfarçar a parcialidade, a pior forma de parcialidade. Não é? O que há é seriedade metodológica, não é? O que há é rigor no método. O que há é seguir. A história não é propriamente uma ciência, mas tem uma metodologia científica, não é? E o que há é rigor nessa metodologia. Agora, imparcialidade, não sei o que seja. Objetividade, não sei o que seja. Já o Jorge Duby dizia isso, quer dizer que a objetividade não existe. O que existe é seriedade nos processos. E isso é uma coisa completamente diferente. Quanto mais um intelectual se reivindica de objetividade e imparcialidade, mais parcial e menos objetivo ele é, porque está a querer disfarçar as suas próprias opiniões sobre isso. E o pior de tudo é um intelectual sem opiniões, isso é que não, então não é um intelectual. Portanto, eu acho que o intelectual deve ter opiniões sobre política, sobre sociedade, sobre o mundo que o rodeia e querendo, e podendo, e sendo útil, comprometer-se politicamente com o seu país, com aquilo que ele entende ser as boas causas do seu país. Claro, agora, naturalmente, uma coisa é a docência, quer dizer, um intelectual que tem atividade política não vai fazer política para as aulas, não é? Ou para a investigação. A investigação e a docência são uma coisa, a vida política é outra. É por isso que eu digo, como historiador, não faço política, mas como política, naturalmente, a história é um precioso auxiliar para eu entender as coisas. A ditadura militar é implantada em Portugal em 1926 e dentro da ditadura, a seguir à instalação da ditadura, há uma luta interna entre as várias direitas da direita, no sentido de saber, basicamente nessa altura, se a ditadura haveria de dar lugar a uma espécie de república conservadora e moderada, ou seja, um liberalismo de tipo conservador, ou se, pelo contrário, a ditadura devia dar lugar a um Estado novo, ou seja, a uma ditadura tipo fascista, uma ditadura a caminho do fascismo. Foi esta, dentro dessa disputa, foi esta segunda que ganhou. Ou seja, a frente política que o Salazar comandou dentro da ditadura logrou conquistar o poder através de uma aliança com os militares. O Salazar não tinha um apoio militar direto muito grande, mas fez uma aliança. Quem tinha mais influência nos militares em Portugal era até o republicanismo conservador maçónico, liberal maçónico, republicano. Mas eles fizeram um acordo fizeram um entendimento com o Salazar, uma espécie de entendimento político que permitiu ao Salazar governar e até acabar por conseguir estabelecer uma tutela política e ideológica sobre os comandos das Forças Armadas, sobretudo com as reformas militares entre 36 e 38, em que na realidade há uma grande purga dos militares, há uma reorganização das Forças Armadas e o Estado Novo consegue o controle dos militares. Mas os militares estiveram sempre à parte do Estado, quer dizer, era uma coisa paralela, era dentro do Estado Novo uma coisa com a qual o regime tinha de negociar. Conseguiu um controle razoável disso, conseguiu, apesar de haver uma crise com a tropa no final da Segunda Guerra Mundial, conseguiu manter esse controle político. Houve uma outra crise em 58, com as eleições de 58 e 61, em que aí o regime esteve à beira de cair por causa das eleições presidenciais do general Delgado e, sobretudo, com o início da guerra colonial, em que, sob a influência também dos americanos, o comando, já formado muito na NATO, tinha muitas reservas em fazer a guerra da África, porque previa que aquilo acabava por não correr bem, mas o Salazar ainda venceu essa contenda, ou seja, conseguiu, com o setor militar que o apoiava, conseguiu correr com os outros e estabelecer um comando militar que lhe fez a guerra, a partir de 61, mas a dissonância dos militares em Portugal, que dá origem ao movimento militar do 25 de Abril, não tem nada a ver com os comandos da tropa.
Os comandos mantiveram-se fiéis ao Salazar. Tentaram derrubá-lo em 61, mas depois mantiveram-se fiéis. Quem faz a ruptura são os oficiais intermédios, ou seja, aqueles que iam combater para a África. Os que estavam no terreno, os capitães, os comandantes de companhia, né? Que eram os homens que preenchiam a quadrícula militar no terreno. São esses que refletem o cansaço da guerra e que, de alguma maneira, num país onde não havia liberdade de associação nem liberdade de expressão, onde havia a censura, onde os partidos eram proibidos, onde havia uma polícia política, onde havia repressão, tortura, são eles que acabam por ser, de uma forma algo perversa, acabam por ser os intérpretes do cansaço social com a guerra colonial. Não é? Os militares intermédios acabam por interpretar o cansaço da sociedade com 13 anos de guerra, uma guerra que não tinha fim à vista, uma guerra que não tinha vitória possível e uma guerra que escoava os rendimentos do país, que em vez de serem aplicados na educação, na saúde, na segurança social, eram aplicados na guerra. E nesse sentido, a ruptura com os militares tem uma importância muito grande, porque como são militares intermédios, eles tratam para se aguentar, de decapitar os comandos das Forças Armadas. Não é? E isso dá lugar a uma coisa que não é bem o Exército, que é um movimento das Forças Armadas, como se chamará, e esse movimento das Forças Armadas, comandado pelos oficiais intermédios, toma conta das Forças Armadas, neutraliza-as como espinha dorsal da violência legal do Estado e abre a tampa. Abre a tampa às pressões sociais. E, portanto, esta conjugação de um golpe militar absolutamente original, mesmo em termos de história da Europa, quer dizer, são os oficiais intermédios, os capitães e majores, que se revoltam. E, para se revoltar, tem que, de alguma forma, anular a função tradicional das Forças Armadas, permite que a tensão social rebente a tampa da panela de pressão e que do golpe militar se passe para um movimento, para uma revolução, se passe para um processo revolucionário que é visível ao fim do próprio dia 25 de Abril, quando a população percebe que o regime deixou de ter Forças Armadas, percebe que as Forças Armadas que estão no terreno estão de alguma maneira ao seu lado e que assalta a PIDE. Eles vão do Largo do Carmo, a multidão vai do Largo do Carmo contra a sede da polícia que é ali ao pé, e depois no dia seguinte de repente há assim uma espécie as revoluções não são todas iguais, nem são sempre convocadas por Estados maiores, não. As revoluções são de vez em quando explosões imprevisíveis, não é? E essa foi, ou seja, de repente você tinha no dia 26, 27, 28, 1 de maio, aquela manifestação de mais de 1 milhão de pessoas, de repente você tinha os trabalhadores dos telefones de Lisboa e Porto aos milhares a marchar sobre as administrações, a sequestrar os administradores, a ocupar as empresas, e aquilo é um vulcão e uma explosão imparável, que de alguma maneira ninguém previu, e é no seio desse contexto de um processo revolucionário que se vai estabelecer a luta dentro do processo revolucionário para saber o que é que vai sair dali. Não é? Repara, em Portugal não há uma transição. Em Portugal há uma revolução. Quer dizer, há uma revolução, há uma ruptura revolucionária que dá origem a um outro regime. Há uma ruptura revolucionária, uma luta interna grande dentro da revolução acerca de saber para onde é que se vai, e daí sai a Constituição de 1976 e o regime democrático. Muito bem. Em Espanha não há uma revolução, há uma transição pactuada. Ou seja, quem comanda o processo de transição é a oligarquia que está no poder, como no Brasil. Ou seja, são eles que comandam e convocam a oposição, ou uma parte dela, para negociar um processo de mudança. Mas quem comanda a transição espanhola são os jovens quadros do Partido Único, da Falange, enfim, já não se chamava um movimento. São eles que comandam. É certo que há uma forte intervenção popular no processo, porque as pessoas exigem, vêm para a rua, morre mais gente na transição espanhola do que na Revolução Portuguesa. Mas o processo de transição é comandado a partir do franquismo. São um setor renovador do franquismo que comanda o processo de transição, ainda que, a partir de certa altura, o movimento de massas também tenha
influência nesse processo. Em Portugal não se passa isso. Em Portugal o aparelho repressivo foi assaltado pela multidão, os PIDs foram perseguidos na rua, foram levados a julgamento, a milícia foi dissolvida no próprio dia, as organizações militares de juventude foi tudo dissolvido no próprio dia. Quer dizer, a Revolução, se houve coisa que limpou, foi o aparelho repressivo e o aparelho de Estado, logo a primeira coisa que houve. Não é? E não houve nenhuma... Quando apareceu a lei para organizar os partidos, já havia 50 partidos aí na rua a fazer propaganda. Quer dizer, as leis vieram a reboque do movimento revolucionário, quer dizer, vieram atrás, quer dizer, não... Quando foi publicada a lei da greve, já havia greves por todo o país, e greves que ninguém podia parar, não é? E há medidas contra os dirigentes políticos do regime anterior, não puderam fazer política durante muitos anos. Foram afastados da política, não podiam candidatar-se a nenhum lugar, não podiam candidatar-se a nenhum lugar de responsabilidade política. Os PIDs foram julgados, foram presos e foram julgados, apesar de o julgamento deles já ter sido muito brando e muito marcado pela uma coisa de reconciliação e tal, mas o que é facto é que foram presos e julgados, não é? As instituições repressivas do antigo regime foram todas dissolvidas, o Partido Único, as milícias, a polícia política. A polícia política espanhola continuou, mudou de nome, mas continuou. Nenhum polícia político espanhol foi alguma vez julgado ou perseguido pela polícia, coisa que se passou também na ditadura brasileira, porque um processo diferente do da Argentina, por exemplo, ou mesmo do Chile, ainda que tardio, não é? Mas no Brasil a impunidade é impressionante, porque no Brasil, tirando a Comissão de Verdade, sobre a qual você vai falar amanhã, e a Comissão de Verdade foi assim uma coisa, pronto, foi uma coisa para não se tocar em nada, não é? Acho que, aliás, essa é a ideia que você vai desenvolver amanhã. E acho que isso acaba por se pagar. Mas isso tem um preço, não é? E você tem hoje o Bolsonaro, que é um homem que homenageou lá naquela declaração de voto da Dilma, lá prestou homenagem ao torturador da Dilma, não é? E agora está Presidente da República. Eu acho que isso tem um preço. E eu acho que o que faz diferença é a revolução, o processo revolucionário. Isso é que faz em relação a Portugal e a Espanha e provavelmente em relação a Portugal e ao Brasil. Porque a revolução criou, repara, a revolução criou um consenso na democracia portuguesa. Quando se legalizaram os partidos, quando se reorganizou a direita política aceitou por consenso a negação do antigo regime. Não há, nos partidos parlamentares atuais, agora ao Chega, não é? Que é um caso particular, mas nessa altura e durante muitos anos, nos partidos parlamentares da direita, havia um consenso sobre a negação do passado ditatorial salazarista do regime. Foi sobre esse consenso que se construiu a democracia. Não havia, ao contrário, por exemplo, do franquismo, onde no PP houve sempre uma forte ala que se reivindicava da continuação do franquismo. Eles eram os vencedores da Guerra Civil. Em Portugal isso não existiu, essa continuidade não existiu. O salazarismo morreu em 74. Não há partidos continuadores do salazarismo. Por menos partidos legalmente constituídos, e os que se tentaram constituir na Revolução foram varridos. E, portanto, o PSD e o CDS, os dois grandes partidos da direita, são partidos que, do ponto de vista programático, assentam num consenso democrático fundador da Constituição, que é um consenso antifascista, um consenso antiditatorial, democrático, não é? Nenhum desses partidos jamais veio dizer que o Salazar é que era bom, não é? Ainda recentemente no CDS, neste CDS que virou agora à direita, porque estas coisas estão agora a radicalizar-se, um membro da Comissão Executiva, ou não sei o quê, que tinha escrito há uns anos, há 5 anos ou 6, num blog, Viva o Salazar, e a PIDE era uma grande polícia, não sei o quê, esses escritos foram revelados e o partido teve que o demitir da Comissão Executiva. Portanto, essas coisas pesam em Portugal, não é? Essas coisas pesam. E mesmo este palhaço que agora está da extrema-direita, lá do Chega, do André Ventura, e que naturalmente é um neofascista,
enfim, faz parte desta extrema-direita populista, que alguns autores chamam de pós-fascista, não é? Mas que, enfim, vem de lá. Eles são xenófobos, racistas, etc., mas muito prudentes em matéria de reabilitação da ditadura e do Salazar, apesar de lá estarem todos, não é? A antiga extrema-direita salazarista também está ali naquela coisa. Mas são muito prudentes, porque sabem que, para já é proibido em Portugal, os partidos fascistas são proibidos em Portugal. A Constituição proíbe os partidos fascistas e há leis que proíbem os partidos fascistas. E, portanto, a apologia do salazarismo, feita por um partido parlamentar, não é crime. Porquê? Mas porque houve uma revolução que varreu isso, quer dizer, a diferença está no processo revolucionário e no que isso criou em termos de consciência e em termos de consenso fundador do novo regime. É claro que essa memória não está lá de pedra e cal. Sim. Temos todos os dias que lutar por ela, quer dizer, em termos de a manter, de a museologizar, de a divulgar, de a estudar, etc. Essa luta é permanente, até porque neste momento, numa situação da radicalização outra vez de forças, numa situação em que a extrema-direita populista está a subir na Europa e em Portugal já entrou no Parlamento, com um deputado, mas pode ter mais, naturalmente isso torna essa luta pela preservação dessa memória e sobretudo pela projeção dessa memória na atualidade, torna isso uma questão vital. E é por isso que nós estamos empenhados no Museu do Aljube, estamos empenhados agora a abrir o Museu de Peniche, que é um museu nacional, vai ser um museu nacional, o Museu de Peniche, o Museu da Resistência e da Liberdade. Há também um movimento para criar um museu na antiga sede da PIDE no Porto. É esse tipo de luta pela memória torna-se hoje, aliás, muito, muito premente e muito atual. Mas você tem toda a razão. A Revolução formatou um tipo de memória que tem resistido e que nós queremos que resista e que esteja presente e que seja uma barreira à emergência deste populismo de extrema-direita que está aí a borbulhar.